Fala, mulherada abençoada! Dia 88 do nosso devocional e o nosso tema hoje é Tomando a Cruz. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Senhor, pelo seu amor derramado sobre nós. E obrigada, Senhor, por a cada dia trazer da sua palavra no nosso coração e nos ajudar a praticá-la. Que em nome de Jesus, hoje nós possamos mais uma vez receber da tua porção. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Lucas 9, 23 ao 25. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? No devocional diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Deus sempre almejou que fôssemos suas, acima de nossas falhas tentativas humanas de sermos boas. Ele almeja que vejamos além do véu da religião e das obras da carne, e que ousemos nos aproximar pela fé, jamais duvidando de sua bondade. Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, que tomemos nossa cruz diariamente e o sigamos. O que Jesus quer dizer com tomar a nossa cruz? Não é tão fácil quanto colocar um enfeite ao redor do pescoço. É exibir com louvor diariamente em nosso coração o fato de sermos sacrifícios vivos para Ele. Mas nosso carregar a cruz não para por aí. Estende-se a carregar o poder e a promessa do que a cruz concedeu a cada uma de nós, em um mundo perdido e moribundo. A cruz transforma tudo. No Antigo Testamento, os sacerdotes levavam ofertas diárias perante o Senhor. Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés, 2 Crônicas 8, 12 e 13. Tomar a cruz é nossa oferta diária. Não é uma diretiva dada pela lei de Moisés, mas vem do próprio Senhor da vida. Alguns podem argumentar que não precisamos carregar uma cruz, porque Jesus foi o sacrifício final. Assim, esse é um trabalho acabado. Nosso carregar a cruz não é um sacrifício pelo pecado. Nenhuma oferta que pudéssemos oferecer conseguiria satisfazer os estatutos escritos contra nós. Somente Jesus fez isso, ao morrer por nossos pecados. A própria vida dele está escondida em Deus, assim como a nossa deve estar escondida na dele. Não precisamos derramar nosso sangue, pois ele derramou o dele. Mas ser um sacrifício vivo significa viver como ele viveu, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Oferecemos a nós mesmas, corpo e alma, a Deus, como instrumentos de justiça. A misericórdia coloca-nos sob a graça, não sob a lei. E, em resposta a esse presente gracioso, seguimos o exemplo da cruz de Cristo. Diariamente cedemos a Deus e à justiça, e não à carne e à iniquidade. Por um ato da vontade, depositamos nossa vida e apresentamos nosso corpo. Então, com fé, somos atraídas para perto do coração de Deus, abraçando a cruz. Ela começa falando aqui que Deus almejou que fôssemos suas acima de nossas falhas tentativas humanas de sermos boas. O que eu entendo que ela está falando aqui
mais uma vez trazer aquele entendimento que eu falei há alguns dias aqui em outro devocional, sobre muitas pessoas dizerem que só vão para Deus depois que tiverem se consertado das suas falhas e dos seus pecados, e que isso é impossível, porque na realidade quem nos transforma é Jesus. Então nós primeiro aceitamos a Ele, reconhecemos o sacrifício dele, reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez, para depois sermos transformadas ao ponto de deixarmos os nossos pecados. Então aqui ela fala claramente que Deus sempre nos quis como filhas, acima das nossas falhas, da gente tentar ser alguma coisa boa. Então eu não preciso esperar ser uma boa filha, obediente, que faz tudo certinho, que ouve a Deus antes de ter um primeiro encontro com Ele. Ele já desejou que fôssemos suas filhas antes de nós sermos corretas, obedientes. As pessoas têm esse costume de inverter a ordem e isso não dá certo. E então ela continua ali falando, a respeito de que nós precisamos ousar nos aproximar pela fé, jamais duvidando da sua bondade. Por que eu grifei essa parte que falou muito no meu coração? A questão de duvidar da bondade de Deus. Você já duvidou da bondade de Deus? Eu já. Em situações muito extremas de dor, de não entender espiritualmente, de não discernir, a palavra que a gente tem tanto usado aqui, de naquele momento não ter maturidade e discernimento e entendimento de que de fato a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, era uma verdade na minha vida. Então, por mais dor que eu estivesse passando naquele momento, de alguma forma, o Senhor estava usando aquilo para transformar algo em mim, para me ensinar alguma lição, ou no caso fosse ali, porque eu já passei, já conversamos aqui sobre isso, por consequências a respeito de um determinado pecado. Então, mas naquele momento, tudo que eu fazia era olhar para minha dor. Então, quando você está passando por algo que na sua concepção humana é ruim, como você vai achar que aquilo é bom? E aí você olhar para o Senhor e pensar, cadê a sua bondade aqui? Essa misericórdia que todo mundo fala para vir me socorrer. Olha, eu tô passando assim por uma dor, por um sofrimento que parece que eu vou morrer. Cadê a sua bondade? Então sim, eu já cheguei a duvidar. Mas aí ela diz que ousemos nos aproximar pela fé, jamais duvidando de sua bondade. Hoje, depois do Senhor trabalhar isso no meu coração, depois de eu chegar para Ele e questionar, cadê a sua bondade? Depois do momento que eu tive de dúvida, hoje eu posso chegar nesse nível que ela está falando aqui. Da minha fé ser suficiente para não duvidar da bondade de Deus, independente daquilo que eu estiver passando. Porque de fato, naqueles momentos, ainda que eu não tivesse enxergado a bondade de Deus, hoje eu consigo reconhecer que Ele foi bom comigo. Então, eu não sei pelo que você está passando, mas se de alguma forma você tende a ter dúvidas da bondade de Deus por conta disso, que você possa fazer como ela coloca aqui, ser ousada em se aproximar dele através da sua fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas que a gente tem a certeza que existe. Então eu tenho certeza da bondade de Deus, ainda que eu não esteja vendo ela neste momento, nessa situação de dor que eu tô passando. Amém? E aí ela continua e diz assim: Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, que tomemos nossa cruz
diariamente. Ela vai falar por esse devocional pelo menos umas 3 vezes sobre essa palavra diariamente, para deixar claro para nós que não é por um momento, por um entendimento, não é lá só no dia em que você aceitou a Jesus, então lá você tomou a sua cruz. Não, tomar a nossa cruz é todo dia, porque é todo dia que nós lutamos contra o pecado, porque é todo dia que nós buscamos ao Senhor e buscamos ser transformadas por Ele. E aí então ela segue dizendo assim: o que Jesus quer dizer com tomar nossa cruz? É exibir com louvor diariamente em nosso coração o fato de sermos sacrifícios vivos para Ele. Essa palavrinha exibir me soou meio estranha, né? Porque você pensa no quê? Numa pessoa exibida, que quer se mostrar para os outros o quão superior ela é porque ela obedece a Deus, porque ela toma a cruz dela. Mas na realidade, ela está falando aqui, a gente pode substituir por demonstrar. E então, seria demonstrar com louvor. Quando a gente fala de louvor, nós estamos falando de louvar a Deus. Então, mostrar com louvor, mostrar para as pessoas que de fato nós carregamos a nossa cruz através das nossas atitudes, através das nossas falas, com louvor para o Senhor, para que as pessoas, ao olharem para as minhas falas ou para as minhas atitudes, realmente pensem ou digam: olha, realmente ela vive o que ela prega. E isso é Deus na vida dela. Reconheçam, louvem ao Senhor por aquilo. O fato de sermos sacrifícios vivos é entender o negar-se a si mesmo e não fazer da forma que eu gostaria de fazer, mas da forma que Ele me leva a fazer. E aí ela trouxe outra frase muito pontual: a cruz transforma tudo. Realmente, depois que nós entendemos o que foi a cruz, muito mais, que eu achei até engraçado que ela coloca, não é tão fácil quanto colocar um enfeite ao redor do pescoço, muito mais do que ficar usando um crucifixo para demonstrar que você é cristã ou nada contra, gente. Já quero deixar bem claro, não é sobre isso. O que ela está falando aqui são de pessoas que, inclusive eu vi um Reels do pastor Lucinho que falou exatamente sobre isso. Porque o brasileiro é essa pessoa. Gente, o tipo do brasileiro é complicado. Eu viajo pelas nações aí, as pessoas ou têm ódio de Deus ou amam a Deus. Mas o brasileiro não, o brasileiro é os dois. Você fala com o brasileiro mais encapetado assim, Jesus, ele fala: não, isso aí, ó, Jesus é o cara, Zé. O cara pega 50 mulheres, faz tudo com 50 mulheres. Aí ele entra no campo, joga futebol, marca um gol, o que ele faz? Senhor, meu. É o Senhor, é pro Senhor. Sabe como é que chamava isso quando eu nasci 50 anos atrás? Safado. Não tem vergonha na cara. A gente pega o nome de cristão, mas não vive uma vida de cristão. Pessoas que andam com um crucifixo ou que falam coisas em nome de Deus. Ah, Senhor, muito obrigada pela carreira. Mas na hora de viverem como sacrifícios vivos para Ele, isso não existe. Vivem ao seu próprio modo. Não negam a si mesmos. Não negam os seus próprios desejos. Vivem da forma que querem. Então, se a cruz transforma tudo, é o entendimento do que ela significa, do que verdadeiramente ela representa. E não apenas o fato de você dizer, seja ali usando, um pingente, um brinco, uma roupa, que você acredita que aquilo aconteceu. Mas você precisa viver de uma forma em que as suas atitudes e as suas falas demonstrem que aquele entendimento te transformou. Então a cruz transforma tudo? Sim. Se você tem um entendimento
interno sobre ela. Mais uma vez ela fala: tomar a cruz é a nossa oferta diária. Não é uma diretiva dada pela lei de Moisés, mas vem do próprio Senhor da vida. É através do convencimento do Espírito Santo em nós que nós tomamos a nossa cruz como uma oferta diária. E não só porque a lei, como ela traz aqui, diz que é isso que eu tenho que fazer. Porque há sim uma grande diferença entre eu fazer por obrigação, porque estão dizendo que eu tenho que fazer isso daqui, porque senão eu não sou cristã. E fazer porque você entendeu internamente, porque o Espírito Santo te convenceu, porque Ele te trouxe um entendimento, principalmente espiritual, do porquê você está negando a si mesmo. Só porque falaram que você tem que fazer? Ou porque você realmente, verdadeiramente entende o que foi o sacrifício de Jesus por você na cruz? É só por uma lei, porque existe uma regra dizendo que você tem que ser assim, que você tem que fazer assim, ou há um entendimento interno? E aí ela traz para nós o entendimento de que, ao contrário do que a gente muitas vezes até aprende, olha, você tem que carregar a sua cruz. Só a forma de falar a frase já traz um peso. Mas o peso, verdadeiramente, quem carregou foi Jesus. Porque de fato nós não suportaríamos. Porque se a gente suportasse, Ele não teria feito por nós. Porque Ele não faz a nossa parte, Ele faz a dele. E Ele fez porque sabia que a gente não ia suportar. Então, o que é você carregar a sua cruz hoje? Sem o entendimento de que ela é um peso, de que ela é um fardo para você. Você tem que carregar a sua cruz. Desmistificando esse peso colocado sobre a cruz que nós devemos carregar. Porque a cruz que tinha um verdadeiro peso, foi Ele quem carregou, que foi o peso dos nossos pecados. E ela deixa isso claro quando ela diz: nosso carregar a cruz não é um sacrifício pelo pecado, porque isso foi Ele que fez. Ele já fez. Não precisamos nós então fazer. Mas então por que Ele traz na sua palavra sobre nós negarmos a nós mesmos e sobre nós carregarmos também essa cruz? Ela responde ali: não precisamos derramar nosso sangue, pois Ele já derramou. Mas ser um sacrifício vivo significa viver como Ele viveu, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Tomar a nossa cruz é reconhecer o sacrifício de Jesus. É reconhecer que todo o peso esteve sobre Ele e ser grato porque eu não preciso carregar todo aquele peso mais. Carregar a minha cruz é me oferecer. Oferecemos a nós mesmas, corpo e alma, a Deus como um instrumento de justiça. Carregar a minha cruz é entender que agora eu me ofereço. É espontâneo, então não é pesado, não é porque alguém disse que eu tenho que carregar, você tem que carregar sua cruz como um peso. Não, é porque eu entendi, é porque eu discerni espiritualmente que carregar a minha cruz, que é negar aos meus desejos e impulsos carnais que são contra o Senhor, é o mínimo que eu posso fazer em gratidão e reconhecimento por aquilo que Ele fez. Tanto que ela coloca ali: em resposta a esse presente gracioso. É um presente. O sacrifício do Senhor foi um presente para nós. Olha, você não precisa mais carregar o peso dos seus pecados. Eu carreguei para você. Tudo que você precisa fazer agora é viver como eu vivi, sendo totalmente contra o pecado dia após dia, tendo a consciência do estrago que o pecado faz, negando a Ele todo dia. É o mínimo que você precisa fazer. Seguimos o exemplo da cruz de Cristo. E aí então, mais uma vez, ela confirma essa palavrinha
diariamente. Cedemos a Deus e à justiça, e não à carne e à iniquidade. Mais uma vez, a escolha. Todo dia eu preciso escolher a quem eu vou ceder. Eu vou ceder ao Senhor e ao que é certo, que é a justiça, ao que é justo, ao que é correto, de acordo com o que o Espírito Santo me mostra, me direciona e diz para mim, é assim que você deve agir, é assim que você deve falar, é assim que você deve fazer. Ou eu vou ceder a minha carne. Não, mas é assim que eu quero responder. Não, mas não é assim que você tem que responder. Negue-se a você mesmo. Tome a sua cruz. Não vai responder desse jeito. Vai ser mansa e humilde, seguindo o exemplo de Jesus. E aí, por fim, eu achei muito interessante a última frase que ela coloca. Ela diz: então com fé somos atraídas para perto do coração de Deus, abraçando a sua cruz. E aí a gente pensa, mais uma vez aqui, em como nós aprendemos e foi colocado sobre nós esse entendimento da cruz ser um peso. Como você abraça algo que na nossa concepção é horrível, é ruim, terrível. De fato, ela foi, como eu já falei, para Jesus. Mas ele fez isso exatamente para ela não ser terrível, um peso ruim para nós. Então, quando eu leio abraçando a sua cruz, o sentimento que me vem e a palavra que me vem na mente realmente, de fato, é gratidão. Quando eu abraço a minha cruz, que agora é tão levinha, porque tudo que ele espera de mim é apenas que eu seja contra o pecado. Tudo que ele espera de mim é apenas que eu siga os seus passos e seja igual a ele, imite a ele nas minhas atitudes, nas minhas falas. Vai dizer que isso não é muito mais fácil do que o peso da cruz que ele carregou. Ainda assim, é óbvio que, como seres humanos, isso também não é uma coisa tão simples. Porque muitas vezes negar a si mesmo é extremamente difícil, é doloroso. Mas se todas as vezes nós fizermos essa comparação com aquilo que ele passou e o que sobrou para nós em carregarmos a nossa pequena cruzinha, não se torna um pouco mais fácil? Então que nós possamos abraçar a cruz. Acho que esse é o recado mesmo do devocional de uma forma geral. Abrace a sua cruz diariamente, porque foi pelo que ele passou que foi pesado. É que hoje ela pode ser tão mais leve para nós. Vamos fazer a oração do nosso devocional? Jesus, obrigada por ires à cruz por mim. Ensina-me o que significa tomar a minha cruz e viver em obediência e gratidão a Ti. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando carrego minha cruz a cada dia, oferecendo-me como sacrifício vivo. Vamos orar então por esse tema? Jesus, nós queremos primeiramente Te agradecer pelo Teu sacrifício em carregar verdadeiramente o peso dos nossos pecados naquela cruz. Nós vemos séries, filmes e ficamos imaginando o tamanho do sacrifício e da dor que o Senhor passou, mas sabemos que não chega nem perto da verdade. E então, em nome de Jesus, que a cada dia Teu Espírito Santo possa nos trazer o entendimento, o discernimento e o convencimento do quão doloroso foi esse sacrifício que o Senhor enfrentou por amor a nós. E que diante disso, Senhor, nós possamos reconhecer diariamente esse Seu sacrifício por nós. E que ao fazermos isso, nós possamos ser gratas, nos oferecendo como sacrifícios vivos diante de Ti, negando a nós mesmos, aos nossos desejos carnais, aos nossos impulsos, em cedermos a nossa carne, seja em qual situação for,
Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia a relembrar que nós devemos negar a nós mesmas e tomar a nossa cruz. Que hoje é muito mais leve por conta do peso que o Senhor teve que carregar nela. Que o entendimento de tudo isso que foi dito aqui, Senhor, nós sabemos que vem apenas de forma espiritual. Então a minha oração é para que cada uma aqui receba do convencimento e do entendimento do próprio Espírito Santo em seu coração. Que nós possamos viver seguindo o exemplo de Jesus, mortas para o pecado e vivas para Deus. Que diariamente nós não venhamos a ceder à nossa carne e à iniquidade, mas sim a Deus e a sua justiça, ao que é certo, ao que é correto de se fazer. Que nós possamos entender, Senhor, que tomar a nossa cruz hoje não é um sacrifício mais pelo pecado, porque o Senhor Jesus já derramou o seu próprio sangue naquela cruz por cada um deles. Mas que hoje tomar a nossa cruz e sermos sacrifícios vivos para Ti é um reconhecimento em gratidão àquilo que o Senhor fez. Que nós possamos então abraçar a nossa cruz diariamente para vivermos seguindo o exemplo de Jesus em tudo aquilo que nós fizermos e que nós falarmos. Em nome de Jesus, amém. E então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.